Deus seja louvado. Casa do Oleiro, um lugar de transformação, um lugar tremendo. Nós vamos agora continuar a adorar o nosso Deus com adoração em espírito e em verdade. Amém? Amém. A adoração em espírito e verdade, para acontecer, ela precisa ser uma adoração focada, uma adoração livre de qualquer dispersão da mente, livre de tristeza, de mágoa, de angústia, de perda, de desilusão, de abuso, de violência, de dor, de trevas, de opressão, livre disso. Porque quando essas coisas estão ainda orbitando a nossa mente, não conseguimos adorá-lo como Ele quer ser adorado. E Ele quer ser adorado por você nessa noite, em espírito e em verdade. A Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A adoração que sai de dentro de nós, que brota de dentro do nosso interior. Mas às vezes, meus irmãos, as circunstâncias, o mundo, o diabo e as adversidades tentam nos roubar essa adoração. Chegamos aqui tão cansados às vezes, tristes, magoados, angustiados, deprimidos, ansiosos, desesperançosos. E essas coisas tentam nos roubar aquilo que mais precioso nós temos para dar: a adoração a um Deus santo, bom, justo, fiel, verdadeiro, misericordioso, gracioso. Um Deus que morreu na cruz no nosso lugar, num sacrifício de substituição da minha vida e da sua vida. Ele deu tudo, Ele deu o melhor. Deus deu o melhor. Deus deu o seu Filho, e o seu Filho fez o melhor. Ele deu a sua vida, e Ele espera de nós que nós entreguemos a Ele o nosso melhor. Por isso Deus colocou no meu coração de orar por todas as pessoas que precisam ser resgatadas nesse momento para uma adoração em espírito e em verdade. Eu quero adorar a Deus assim, mas tem coisas dentro de mim que estão conflitando, e eu quero orar com você. Será que a gente pode orar junto? Mas nessa oração é 2 minutos só, mas é para ela dar uma reviravolta no seu interior. É para ela dar colocar você aqui na presença de Deus, amém? Então, se você, pastor, eu cheguei meio assim, estou meio assim, eu quero que você deixe o seu lugar, venha aqui na frente, nós vamos fazer uma oração junto, você vai repetir junto comigo. Pode deixar o seu lugar e vir, porque se Deus colocou isso no meu coração, é porque a gente precisa fazer, e se a gente precisa fazer, então vamos fazer logo. Deixa o seu lugar e venha. Você sentiu assim, tem alguma coisa querendo roubar minha adoração, mas não vai roubar não. Não vai roubar minha adoração não, em nome de Jesus. Você sentiu isso no seu coração hoje? Tem alguma coisa querendo roubar minha adoração? O diabo é muito astuto, meus irmãos, ele é esperto. Ele deixa você ficar dentro do templo desde que você não funcione. Você está entendendo? Ele deixa você vir para a igreja, mas para você não adorar. Então o diabo é muito esperto. Ele deixa você vir na igreja, mas ele fica te acusando, dizendo que você não é digno, que você não é merecedor, dizendo que você não pode, que você é um fracassado, que você é um fraco, e que os sonhos de Deus são para outras pessoas, e que as bênçãos de Deus são para outras pessoas. Mas deixa eu te dizer uma verdade nessa noite: as bênçãos de Deus são para você que está aqui. Ele morreu por você. Não há acusação contra aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você nasceu para que se cumpra na sua vida todos os planos e os sonhos de Deus e a vontade de Deus. E eu vou te dizer, meus irmãos, se Deus quiser cumprir isso, quem pode impedi-lo? Se Ele se levantar, quem pode mandar Ele sentar? Se Ele estender o braço em teu favor, quem pode mandá-lo encolher? Ele é Deus, Ele te ama, Ele morreu, ressuscitou, Ele está aqui, e Ele quer de você uma adoração, espírito e verdade. Por isso eu creio que nessa noite ninguém, nem o diabo, nem os anjos, nem os demônios, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa da criação pode impedir a sua adoração nessa noite, em nome de Jesus, porque o amor de Deus está nesse lugar. Adore independente das circunstâncias. Não olhe para elas, olhe para o Senhor, olhe para o Cristo ressurreto,
Olhe para aquele que sustenta, domina, governa todas as coisas com a sua mão poderosa. Olhe para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o Senhor. Por isso, repita assim comigo: Senhor, nessa noite eu te adoro em espírito, em verdade. Eu consagro a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, a minha boca e todo o meu ser. Eu consagro ao Senhor. Eu sou templo, sou casa, sou habitação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Enche-me, enche-me, enche-me. Preenche todas as lacunas do meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora louve ao Senhor antes de voltar. Entoe esse cântico antes de você voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh. Amém. Volte ao seu lugar com essa alegria no seu coração, que o diabo já está bem debaixo da sola do seu pé, debaixo dos chicletes que está no seu pé. Ele está lá. Não é nem debaixo da sola, é debaixo dos chicletes. Não tem lugar para ele aqui. Aqui tem lugar para o Espírito Santo. Nós escolhemos o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre sexualidade e hoje nós vamos trabalhar a sexualidade, obrigado. Nós vamos trabalhar a sexualidade no texto de 1 Coríntios 6, de 12 até o 20. De 12 até o 20, onde vai mostrar uma coisa importante, você tem que ver no texto. Ele tem 9 versículos e 8 versículos fala do corpo. Diz assim o texto: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, primeira vez está aparecendo, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém? Apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Coríntios e está falando em 9 versículos, 8 vezes ele fala do corpo. A ênfase aqui é o corpo. O núcleo, o centro da mensagem aqui é o corpo. E o nosso corpo, ele diz, é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e a Bíblia está nos dizendo aqui que o Senhor, versículo 13, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. O seu corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Eles se completam. O seu corpo não é para você. O seu corpo não é para você fazer dele o que você quiser. O seu corpo não é para você satisfazer seus desejos e paixões carnais. O seu corpo não foi feito para ser tatuado, rasgado, colocar piercing, enfim, tudo essas coisas que as pessoas querem adornar o corpo e até tatua versículo para evangelizar. Que bobagem. O seu corpo não é para isso.
O seu corpo nem é seu. Esse texto diz que você foi comprado por alto preço pelo sangue de Jesus, então não te pertence. Se você pegar um carro do amigo seu, você pode pintá-lo de outra cor? Pode trocar as rodas. Deve lavá-lo, se ele estiver sujo. Mas você não pode mexer no carro, ele não é teu. E se não é teu, então você não tem autoridade sobre ele. Seu corpo não é teu. E se o corpo não é seu, então você também não tem autoridade sobre ele. Quem tem autoridade, então, sobre o nosso corpo? O dono. Nosso corpo tem dono, e o dono é o Senhor. O problema é que a Bíblia está dizendo que todo pecado que cometemos fora do corpo é uma coisa. Mas parece-me que é pior. E vou lhes provar que é. Todo o pecado que é cometido no corpo. Por isso a sexualidade é um dos principais alvos do diabo. Ele destrói famílias através da sexualidade. Ele destrói pastores através da sexualidade. Ele destrói jovens e adolescentes pela sexualidade. Pela sexualidade ele destrói vidas através do aborto, rejeição, abuso. E todas as formas de perversão sexual são para afrontar a Deus. Porque se o corpo é templo, Satanás o odeia. Satanás odeia Deus e Satanás odeia o templo de Deus. Só que nós somos o templo de Deus. É por isso que Satanás criou lá no templo de Diana e também no Antigo Testamento cultos de prostituição, prostitutas cultuais. Mulheres e homens prostitutos que faziam sexo com outras pessoas num tipo de um culto satânico. Porque o diabo sabe que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então ele quer pegar o templo do Espírito Santo de Deus e esculhambar. Ele quer humilhar a Deus, ele quer afrontar a Deus, ele quer fazer Deus sofrer. E aí ele cria todo esse tipo de lixo que está à nossa volta. Você abre no seu computador, você vai abrir a sua Bíblia lá no computador e o que é que aparece ali do lado piscando? Pode aparecer alguma coisa de sexualidade. Você abre o seu YouTube para ver um jogo, e o que aparece ali já do ladinho? Você sai na rua e vê um outdoor, e o outdoor está falando de pneu, mas atrás do pneu tem uma mulher seminua. Estão vendendo sapato com mulher pelada. É impressionante o que o sapato tem a ver com uma mulher pelada, eu não sei. Mas o homem jamais olhará para o outdoor se não tiver uma mulher pelada ali, o sapato ele não olha. Porque o Satanás sabe que o homem é atraído pelo olhar. Mas isso não vale só para o homem, vale para as mulheres que também se prostituem, se vendem e se deixam seduzir. Quem faz isso não está entendendo. Está fazendo isso com o corpo. Mas o corpo não é teu. O corpo foi comprado. O corpo é templo do Espírito Santo. E para entendermos bem o que é pecar contra o corpo, não podemos ficar só nesse texto. Precisamos ir para um texto simbólico, um texto que trabalha a simbologia do templo, que é Êxodo 25:8. Êxodo 25:8, Deus diz, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Deus manda construir um santuário, Deus manda construir um templo. E precisamos entender, meus irmãos, que todo o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que Deus ainda fará. Assim como Moisés tipifica Jesus, assim como Josué tipifica o Espírito Santo. Assim, este templo construído por Moisés, segundo o que lhe foi mostrado no monte. Esse templo não foi construído segundo a mente de Moisés. Moisés recebeu as orientações de Deus no monte. Ele diz assim, faça Moisés, conforme tudo você viu no monte. Quem é o projeto? De quem é o projeto do templo? É de Deus. O construtor do templo é Moisés ali. Só que aquele templo que ele constrói está apontando para nós, para o nosso corpo. Precisamos entender isso melhor. Quando olhamos para isso, lá em Êxodo 26:15, está escrito que o tabernáculo deverá ser construído com madeira de acácia. E aí, meus irmãos, precisamos entender o que é isso. Madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira dura.
É uma madeira retorcida. E é uma madeira cheia de nós. Nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com a madeira de acácia. Por que Deus não mandou construir o templo com o cedro do Líbano? Porque o cedro do Líbano, ele é fácil de manipular. É uma madeira nobre. E o cedro do Líbano, ainda quando você bate nele, ele exala um perfume. Por que Deus não escolheu o cedro do Líbano e escolheu a acácia? Porque uma vez, meus irmãos, nós andamos com Deus no jardim do Éden em perfeita comunhão. Houve um tempo de Gênesis, bem no comecinho, em que na viração do dia, sempre o homem se encontrava com Deus e havia uma perfeita comunhão com Deus, até que o homem pecou. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Mas também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a Bíblia também diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, em Romanos 5:8, que Deus nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Há uma condenação, mas sempre há uma esperança. Há uma palavra de juízo, mas sempre há uma palavra de livramento. Mas porque o homem pecou, a natureza mudou. E agora o homem não entra mais no céu sem morrer primeiro. Então a madeira que Deus escolhe é uma madeira que nos representa. A acácia não foi escolhida ao acaso. A acácia é a madeira que nos tipifica, cheia de nós, retorcida, dura. E aí Deus fala em Isaías 48:4, pois eu sabia o quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa bronze. O que é tendão do pescoço de ferro? É aquilo que quando você coloca um cabresto num cavalo e tenta puxar, já viu quando ele não vira, ele fica segurando mesmo que a boca sangre? Deus está falando isso de nós. Vocês têm o pescoço com os tendões de ferro. Eu tento fazer vocês olhar para o lugar certo, mas vocês não olham. Sua testa é de bronze, vocês não conseguem entender e viver o que eu estou pedindo. Vocês são como a acácia, Deus está dizendo. Vocês são duros, cheios de nós, e vocês são retorcidos. Mas eu escolho fazer o templo com vocês. Para transformar a acácia em templo, precisa ter muito amor. Muito amor. Meus irmãos, Deus tem por nós muito amor. Porque nós somos assim. Nós não prestamos. Se não fosse o amor de Deus e a graça de Deus, o que seria de nós, meus irmãos? Mas o mais lindo disso tudo é que Deus diz, Moisés, é a acácia que eu quero. E tem mais, Moisés. Vai cortar a acácia. A acácia, para virar templo, precisa morrer. Você, para entrar no céu, você, para ser templo do Espírito Santo, tem que morrer primeiro. E Moisés vai lá e corta as raízes da acácia e corta a acácia do deserto. Arranca as raízes da acácia do deserto. O deserto é símbolo de mundo. Para ser templo do Espírito Santo não pode estar enraizado no mundo, mas a Bíblia diz que temos que estar enraizados em Cristo Jesus. Para ser templo do Espírito Santo, precisa ser cortado deste mundo e enxertado na videira verdadeira, saber Jesus Cristo nosso Senhor, porque só nele temos vida. Então a acácia para virar templo, você e eu para virarmos templo, precisamos primeiro morrer. Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, ganhá-la-á. A acácia viva não vira templo. João Batista diz em Mateus 3,10, o machado já está posto à raiz das árvores. Veja, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado já está à raiz das árvores. João Batista está anunciando essa mesma mensagem. É necessário arrancar as árvores, as raízes do mundo. Ninguém dá bom fruto
a não ser que esteja em Cristo Jesus. Terceira coisa, a acácia precisa ser transformada. Êxodo 26, 16, e o contexto desse texto está em Êxodo 25 e Êxodo 26. Êxodo 26, 16 diz: o comprimento da tábua será de 10 côvados, a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. O que Deus está dizendo? Você não entra do seu jeito no reino de Deus, e você não vira templo do jeito que você quer. Você vira templo do jeito que Deus quer. E Deus diz que todas as tábuas serão exatamente iguais. Na igreja do Senhor Jesus, não tem rico, não tem pobre, não tem feio, não tem bonito, não tem branco, não tem pardo, não tem negro. Tem aqueles que são lavados pelo sangue da aliança eterna de Jesus. Somos todos iguais. 1,5 côvado. 1,5 côvado não é uma medida perfeita, é uma medida e meia. Para ser medida perfeita, precisa juntar 2 tábuas. E aí dá 3 côvados. A Bíblia nos ensina que nós não devemos andar sozinhos, mas sempre de 2 em 2. E nós vamos aprender aqui que além de as tábuas serem iguais, as tábuas ainda precisam estar na posição vertical. Êxodo 26, 17 vai dizer isso. As tábuas de Deus, as tábuas do templo, que somos nós, não foram feitas para ficar deitadas numa posição passiva. Frustrados, cansados, deprimidos, deitados em berço esplêndido. Não foi para isso. As tábuas do templo precisam ficar na vertical. E esse templo está apontando para a igreja, e esse templo está apontando para mim e para você. A nossa posição é em pé, a nossa posição é com mãos levantadas, a nossa posição é estar cheio do Espírito Santo, guerreando, lutando, vencendo e adorando a Deus. Crente não foi feito, meu irmão, para andar de cabisbaixo, com um semblante decaído, com um ar de derrotado. Você é filho de Deus, e o mundo espiritual, quando olha para você, não te enxerga, ele enxerga a face de Jesus. Essa é a verdade. Pena Deus não abrir os nossos olhos para que possamos ver o que Ele mesmo já está vendo. Terceira coisa, as tábuas vão ficar de pé sobre uma base de prata. Êxodo 26, 19. Farás também 40 bases de prata. Meus irmãos, Deus, que é conhecedor de tudo, jamais fincaria as tábuas na areia do deserto. A igreja não tem conexão com o mundo. A prata é um símbolo de purificação. A prata aponta para a justificação e redenção da cruz de Cristo. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos conectados no mundo. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não nos influencia. Nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não nos toca. Entre nós e o mundo tem o sangue de Jesus. Entre nós e o mundo tem a cruz. Entre nós e o mundo tem a justificação de Jesus por nós, vicária e salvífica. Entre nós e o mundo há um suporte, uma base de prata. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós somos viajantes. Nossa pátria é celestial, nós não pertencemos a este lugar. Nós somos do Senhor, vivemos para o Senhor e pertencemos a o Senhor. Não somos daqui. Estamos sobre uma base de prata. Nós estamos sobre o sangue da aliança eterna de Cristo Jesus. O maligno não pode nos tocar. O mundo não pode nos derrotar. O mundo não pode nos influenciar. O mundo não pode conosco. Porque nós somos homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Por causa da base. A base é Cristo. A rocha é Cristo. Amém? Então você, como templo, está sobre essa base. E eu estou te contando todas essas coisas. E você vai entender aos poucos como é grave pecar contra o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. As tábuas cortadas, elas são cortadas verdes. Quem já trabalhou com construção sabe que se você cortar uma tábua verde e juntar uma na outra, o que vai acontecer com o tempo? Ela vai começar a encolher, ela vai secando e ficam frestas, brechas, arestas, que tentam separar as tábuas.
Por isso Deus, que sabia disso, diz em Êxodo 26:19, farás também, e por baixo se juntarão, e também por cima deles se juntarão numa argola. Deus começa a colocar o quê? Argolas entre as tábuas. O que isso significa, meus irmãos? Significa que nós, os crentes, somos muito mais do que um grupo de pessoas que se reúne no nome de Jesus. Ele está dizendo que há argolas entre nós. A argola é a aliança. Entre nós existe uma aliança. Se você tentar derrubar uma tábua que está unida à outra com uma argola, para derrubar aquela tábua você vai ter que derrubar todas as tábuas, porque todas elas estão conectadas numa aliança. Nós somos aliançados uns com os outros e nós somos aliançados com Cristo. Sabe por que é impossível nos derrubar? Porque essas argolas nos ligam ao Todo-Poderoso. Pode até dar uma balançadinha, mas te garanto, não cai. Essas argolas estão presas por cima e por baixo nas tábuas. Perfeita unidade. No meio de nós não há lugar para concorrência, competição, vaidade, orgulho, mentira. Nós somos um só, nós temos uma aliança. Se empurrar uma tábua, lá de lá, empurrou a mim, eu estou aliançado com ela, eu estou aliançado com você, mexeu comigo. Nós somos um só. Nós somos uma muralha do Senhor. Quem prevalecerá contra a igreja do Senhor? Meus irmãos, ninguém pode com a igreja. Pode o inferno inteiro se levantar. Um dia se ajoelhará e dirá, Jesus Cristo é o Senhor. Quinta verdade sobre as tábuas. Deus manda cobri-las de ouro. E cobrirá, Êxodo 26:29, e cobrirá de ouro as tábuas. O que isso significa, meus irmãos? Que depois que nós, que somos o templo de Deus, já estamos um do lado do outro, nas bases de prata, com as argolas da aliança, Deus diz assim, agora reveste Moisés, tudo de ouro puro. Sabe por quê? Porque quando eu, Deus, olhar para o templo, eu não verei a acácia, eu não verei os seus nós, eu não verei o que você é retorcido, eu não verei que você é duro, eu verei o ouro que eu mandei pôr por cima. Para onde isso aponta? Isso aponta para Jesus Cristo, o Senhor, que quando morreu por nós, nos comprou e nos lavou com o seu sangue. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha na perspectiva do seu Filho. Quando Deus olha para nós, Ele não vê uma acácia com nó retorcida e dura. Ele vê em nós o semblante do Filho dele que nos comprou naquela cruz, nos substituiu, morreu por nós e ressuscitou. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como filhos adotivos por meio de Jesus. Recobertos com ouro, somos cobertos com o sangue da aliança de Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê um pecador miserável. Ele vê um filho amado, querido, que Ele anseia encontrar. Não é só você que anseia encontrar a Deus. Deus anseia te encontrar. Não é só você que quer abraçar a Deus. Deus quer te abraçar. Ou você acha que Ele mandou o Filho dele morrer em nosso lugar para a gente chegar lá no céu e Ele falar assim, oi? Você acha mesmo? Você acha que um Deus santo, perfeito, justo, fiel, verdadeiro, imaculado, todo-poderoso, mandou o seu Filho, que é igualzinho a Ele, para sofrer em nosso lugar e canalizar toda a ira de Deus Pai sobre Ele, para quando nós entrarmos no céu, Ele ficar sentado no seu alto sublime trono, olhando a gente assim de cima para baixo, falando assim, ó, o tipo dos réis mortais. Você acha que Ele vai fazer isso? Ou você acha que Ele vai fazer como fez em Lucas capítulo 15, quando aquele filho pródigo está voltando todo arrebentado, triste, ferido, cabisbaixo, destruído, e o pai vai correndo, coloca um anel no seu dedo, uma sandália nos seus pés, uma capa sobre ele, abraça ele e diz, você é o meu filho amado,
e desde que você saiu eu estava cevando um bezerro. Pensa numa picanha top, está ali, ó. Amém? Para fazer para você. Meus irmãos, figuradamente eu posso dizer, você vai comer picanha com Deus no céu, rir com Ele, sentado na mesa dEle, meus irmãos. Preparas uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Deus tem uma mesa farta para nós. As aflições do tempo presente em nada pode ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Seremos semelhantes ao Filho de Deus. Mas isso é a parte de fora do templo. Mas existe a parte de dentro. O templo tinha 3 partes: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E no átrio tinham 2 mobiliários. E o primeiro é o altar de bronze. O altar de bronze, o bronze aponta para o juízo. Quando a pessoa chega no átrio do templo, ela tem o altar de bronze. E o altar de bronze é onde era sacrificado o cordeiro. Ninguém pode chegar na presença de Deus. Ninguém pode ser templo de Deus se ainda não aceitou o Cordeiro como seu único, suficiente Salvador e se o sangue dele não está sobre a sua vida. Para entrar, para ser templo, o sangue do Cordeiro precisa estar sobre nós. Por isso a primeira peça que tem do lado de fora, no átrio, é o altar de bronze. É ali onde o Cordeiro foi sacrificado. É ali onde Jesus morreu por nós. Isso estava figurando a morte de cruz de Jesus Cristo. Depois disso, tem uma bacia de bronze. E nessa bacia de bronze, o sacerdote deveria lavar suas mãos e seus pés. E isso aponta para nós, de forma simbólica, que nós precisamos ter consciência do pecado. Nós já fomos justificados por Jesus, mas nós pecamos. Nós pecamos por pensamento, por omissão, por atitudes. Nós pecamos. E é necessário que a gente vá até a bacia de bronze. Lave as mãos, que representam as nossas obras. Lave os pés, que representam os nossos caminhos. E sejamos encontrados com mãos limpas e pés limpos diante daquele que é santo, diante daquele que é justo. Mas saindo do átrio, entramos no lugar santo. E o lugar santo tem 3 mobiliários. Ele tem a mesa com os pães da presença. E quando você entra no lugar santo, depois de passar pela cruz, depois de confessar os seus pecados, então você participa da ceia. E você come do pão da presença. E o pão da presença é Jesus. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Aquele que comer dele nunca mais terá fome. Depois de passar pela mesa, tem o altar do incenso. Eu estou com Cristo, me alimentei de Cristo. Mas o altar do incenso remete às nossas orações. Eu estou com Cristo e entro com ousadia nos santos dos santos pelo sangue de Jesus para pedir socorro, é a minha oração. E depois do altar de incenso tem o candelabro, porque um crente que se alimenta de Cristo, um crente que ora, será um crente que brilha. E a luz de Deus será encontrada em você. E a última parte, o Santo dos Santos. E nos Santos dos Santos, só tinha uma peça, a Arca da Aliança. Meus irmãos, sabe do que a Arca da Aliança foi feita? De que material? De que madeira? Da acácia. Por quê, meus irmãos? Por que o Deus Santo quis fazer a Arca da Aliança, que representa seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, com madeira de acácia? Se ela é dura, se ela tem nozes, se ela é retorcida, por que fazer disso a Arca da Aliança? Por que não de outra madeira? Porque Jesus Cristo se fez homem como nós. E Ele levou sobre Ele os nossos pecados. E Ele se tornou maldição por nós. E Ele morreu em nosso lugar. Ele foi totalmente acácia. Ele se fez pecado por nós. Mas Deus diz, reveste a arca de ouro puro. Porque a morte do meu filho a muitos salvará.
reveste ela de ouro puro, porque a glória do meu filho será devolvida. E dentro da arca tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. E essas 3 coisas apontam para Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o pão que desceu do céu. Cristo é a vara seca que morreu. Mas Cristo é a vara que brotou quando ressuscitou. E a última coisa que quero lhes dizer, mais rápido por causa do nosso tempo, é o que está em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E diz assim no início: vocês não sabem que são santuário de Deus? Meus irmãos, essa palavra aqui não está certa. A palavra correta aqui não é santuário. A palavra correta aqui, segundo os estudiosos, e dentre eles o Hernandes Dias Lopes, que é um grande estudioso, ele diz que esta palavra, corretamente no grego, é santos dos santos. Então eu vou ler o versículo de novo. Vocês não sabem que são os santos dos santos de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Meus irmãos, antes no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e não sem sangue nos santos dos santos, para remir, encobrir os pecados do povo, segundo a lei, que era imperfeita. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. E ele morreu por nós. E ele disse: todo aquele que beber do meu sangue tem a vida eterna. Todo aquele que beber do meu corpo, comer do meu corpo, tem a vida eterna. E quando o sangue de Jesus entra dentro de nós, esse sangue não é um sangue externo, como era no Antigo Testamento, esse é um sangue que entra dentro de nós. Este sangue nos purifica por dentro, limpando o templo para o Espírito Santo entrar. E a Bíblia diz que Deus rasgou o véu do alto até embaixo, encerrando o sacerdócio levítico e iniciando uma geração de sacerdotes, seus filhos nós. Quem é os santos dos santos? É você. O que é pecar contra o templo é profanar o santo dos santos. Meus irmãos, só de pensar em uma pessoa aqui entrar nesse templo e ter uma relação sexual neste altar, isso já é muito constrangedor de pensar, não é? Mas isso aqui não é os santos dos santos. Nem essa aqui é a casa de Deus. Isso aqui é uma casa de oração. A casa de Deus está aqui, ó. Ele habita aqui dentro. Se você não consegue nem pensar em uma pessoa subir no altar e fazer isso, quando um homem e uma mulher fazem isso fora do propósito de Deus, é exatamente isso que eles estão fazendo, mas estão fazendo aqui dentro, onde Deus habita. Pecar contra o corpo é pior, porque o corpo não é meu, é dele. E porque o meu corpo não é só um corpo, o meu corpo é sagrado, o meu corpo é santo, e no meu corpo ele habita. Por isso guardemos os nossos olhos, guardemos os nossos ouvidos, guardemos os nossos lábios, guardemos os nossos apetites sexuais, coloquemos tudo isso na cruz e deixemos que o Deus que habita em nós resplandeça através de nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Deus que está dentro de você, Ele quer ocupar mais espaço aí dentro. Mas você precisa deixar. Senhor, eu não entendia isso antes direito, mas agora eu entendo. E eu quero me consagrar ao Senhor. E quero consagrar o meu corpo, que é o santos dos santos, para a tua glória. Amém? Quer fazer essa oração junto comigo de consagração de corpos, de templo dos santos que você é?
deixe o seu lugar e venha orar aqui na frente. Consagre seu corpo, consagre seus olhos, consagre seus ouvidos, consagre sua boca, consagre seu coração, consagre-se a Deus, consagre-se a Deus, em nome de Jesus, consagre-se a Deus. Ele habita dentro de você, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz em Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. A Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter a plenitude de Deus, mas os nossos corpos podem, porque é templo de Deus, Ele que fez. Efésios 1,23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O meu convite para você, encha-se do Espírito Santo de Deus. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Amém? Você que está sentado, eu sei que Deus falou com você, mas o meu convite para você agora é, encha-se do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, você que está aí sentado, e dizer para Deus, Senhor, eu não quero nada menos de que ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que Deus fale através de mim, para que Deus cure através de mim, para que Deus seja glorificado através de mim, para que Deus seja honrado através de mim, para que as pessoas conheçam a esperança que há no nome de Jesus através de mim. Que o Senhor Espírito Santo expanda as fronteiras dentro do meu interior. Que o Senhor Espírito Santo encontre mais espaço dentro de mim. Senhor, ó Espírito Santo, mostra para nós quais são as áreas da nossa vida que precisamos ainda lavar com o sangue de Jesus Cristo, a fim de que o Senhor tome conta de todo o nosso ser, e de que sejamos um templo limpo, purificado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Senhor habita num templo que o Senhor mesmo fez. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos acácia por causa do pecado, o Senhor nos revestiu de ouro puro, o Senhor nos aliançou, o Senhor nos colocou em bases de prata, e o Senhor habita no meio de cada um de nós. Senhor, louvado seja o teu nome. Todas as respostas que precisamos está dentro de cada um de nós. Todo o poder de Deus está dentro de cada um de nós. Todo o amor de Jesus está dentro de cada um de nós. Toda a graça e a misericórdia do Deus Santo está dentro de cada um de nós. Senhor, a nossa oração nessa noite é que saia de dentro de nós a graça, o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a fé, a esperança, o consolo, a paz, a alegria que vem do teu Espírito Santo. Senhor, nós não queremos isso só para nós. Transborda por meio de nós, Espírito Santo, que os nossos olhos sejam totalmente santos, que os nossos ouvidos tenham o filtro do Senhor, para não sermos contaminados pelo mundo. Que, Senhor, dos nossos lábios saiam palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Que as nossas mãos possam ajudar os fracos. Senhor, que possamos ligar vidas quebradas. Que as nossas mãos possam curar os enfermos. E que as nossas mãos possam ser erguidas para o céu, para declarar que só existe um, que é santo, um só, que morreu e ressuscitou, um só,
que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, Jesus Cristo. Consagramos, Senhor, nossas vidas ao Senhor e pedimos ao Senhor, fica conosco, fica conosco, fica conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pode ficar em pé antes de você sair. O pastor Sebastião me trouxe aqui um versículo à mente. João capítulo 1, de 7 a 9, diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso. Mas também diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele disse muito bem esse versículo, me lembrou muito bem, porque, meus irmãos, talvez você ficou assim, mas como é que eu faço? Se confessardes os vossos pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar todo o pecado, todo, e te purificar de toda injustiça. E te digo mais uma coisa, como somos aliançados uns com os outros, Tiago 5,16 diz, confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, somos perdoados. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, e também as nossas injustiças, somos purificados. Mas quando conversamos uns com os outros, sobre aquilo que nos aflige, então somos curados. Se alguém te ofendeu, ore por essa pessoa. Se alguém te caluniou, te machucou, te agrediu, te fez mal, ore por essa pessoa. Orai uns pelos outros, para que sareis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use muito para a glória dEle, que as pessoas possam ver o brilho de Jesus nos seus olhos, e que essa semana as palavras que saiam da sua boca sejam todas inspiradas pelo Espírito Santo para a glória de Deus. Amém?